acompanha o nosso programa Bom Dia Feira. Estamos chegando com mais informações aqui do nosso programa. Olha, Dilson, desde a semana passada nós estamos acompanhando o noticiário e hoje os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social entram em greve a partir desta terça-feira em todo o Brasil. Aqui na Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência, que é o Sindprev, vai fazer um ato na agência das Mercês em Salvador. E já começou, na verdade, estava marcado para 6h30. A Bahia possui mais de 2.000 dos 19.000 servidores do Brasil, distribuídos em 7 agências ou 7 gerências regionais. Mas quando a gente ouve falar sobre essa questão da greve do INSS, a gente começa a colocar nossa barba de molho. Qual é a situação? Até porque nós temos aqui em Feira de Santana uma gerência regional, né, que abrange muitas cidades, e é com o coordenador, o gerente regional Fernando Nunes, que a gente conversa agora no nosso Bom Dia Feira. Inicialmente, é um prazer tê-lo conosco, Fernando, aqui no nosso programa Bom Dia Feira. Eu gostaria que o senhor pudesse falar qual é a situação em Feira de Santana diante desse anúncio de greve, com as pautas de reivindicações por parte dos trabalhadores. Um abraço, nosso muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Milton Nascimento, bom dia aos demais da bancada. Bem, aqui em Feira de Santana, o funcionamento das duas agências do INSS, né? A gente tem uma que fica localizada na Getúlio Vargas e a outra na Queimadinha. O funcionamento para hoje está normal, né? Não existe nenhuma perspectiva de interrompimento do atendimento, né? Pelo menos para o dia de hoje. Então, tudo normal sendo realizado, né? Perícias médicas, atendimentos, agendamentos, enfim, todos os serviços disponíveis estão aptos para serem atendidos hoje. O senhor teve algum tipo de encontro com algum representante do sindicato? O senhor foi procurado por algum deles? Teve algum tipo de aviso com relação à possibilidade desta greve também ser deflagrada em Feira de Santana, Fernando Nunes? É evidente que eu acompanho as informações nacionais, né? A greve está hoje, né, de forma oficial, e provavelmente deve se expandir aos poucos, né? Eu não sei até que momento os servidores de Feira de Santana vão aderir, mas por enquanto ainda não. A gente não teve nenhum contato com o sindicato, mas provavelmente deve ter nos próximos dias. E o senhor teme algum tipo de interrupção com relação ao atendimento? E aí, caso de possibilidade, o senhor também já trabalha com um plano B com relação a essa situação também? Diz que quando há o cheiro de fumaça, certamente o fogo está próximo, né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse também falar sobre essa possibilidade, porque é algo que preocupa muita gente. Embora muitos serviços hoje sejam online, mas as pessoas têm esse tipo de preocupação. As pessoas, né, caso seja deflagrada greve aqui em Feira de Santana, o que a gente pode aconselhar, vamos dizer assim, um plano B, é aconselhar as pessoas a procurar os canais remotos, né? A gente tem o 135, o telefone que atende e esclarece as dúvidas, informações. Temos o aplicativo Meu INSS, onde as pessoas podem dar entrada em benefício, acompanhar requerimentos, juntar documentos, tudo de forma remota, sem precisar ir na agência do INSS. Então são essas alternativas que o cidadão tem para buscar os serviços do INSS, caso a greve seja deflagrada aqui em Feira de Santana, né? O Edivaldo Santa Rita, ele que é o coordenador do sindicato aqui no estado da Bahia, segundo ele, nos últimos anos não houve nenhuma licitação para contratação de serviços, né, de reforma, de climatização para as agências da própria Previdência. E segundo ele ainda, as condições precárias que prejudicam o atendimento e a produtividade dos servidores, né? Inclusive, segundo ele, traz até muito desconforto para aqueles que buscam serviço na agência. Eu gostaria que o senhor pudesse dar uma atualizada, meu caro Fernando Nunes, o senhor na condição também aqui de gerente regional, qual é a situação das agências aqui na cidade de Feira de Santana e diante dessas declarações por parte do Edivaldo, né, onde há uma veracidade também nesse contexto?
Olha, as duas agências de Feira de Santana funcionam normalmente, né? Claro que tem toda a dificuldade de licitação, de contratação de alguns serviços, né? Como manutenção de ar-condicionado, vigilância, né? Terceirizado na parte de limpeza. Existe toda uma dificuldade, né? Seja por contenção de recursos, né? Seja na dificuldade em si da contratação, né? Mas, apesar dessas dificuldades que enfrentamos, as agências funcionam normalmente, né? A gente consegue funcionar, pelo menos com um mínimo de conforto para os servidores, para os cidadãos, de uma forma geral. Os últimos dias a gente tem acompanhado no setor público, viu, Fernando? Não só na questão do INSS diretamente, que muitos servidores estão se aposentando, né? E essa concessão de aposentadoria ela tem acontecido, né? O INSS também tem sido atingido, né? Também nesse mesmo viés aí? Com certeza, né? Com certeza. Nos últimos anos a gente teve muitos servidores se aposentando, né? Uma quantidade grande mesmo, né? Que de certa forma prejudica, né? O atendimento das demandas dos cidadãos, né? Paralelo a isso, é claro que o governo vem fazendo concurso, né? Fez concurso agora recentemente, chamou 1.000 pessoas, depois mais 250. Tem a previsão de, nos próximos dias, meses, chamar mais 500 servidores, entendeu? E, além disso, o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, né? Que diminui realmente a necessidade do comparecimento das pessoas às agências, né? Como o meu INSS, né? Esse aplicativo que é muito útil para as pessoas. Então, ainda que haja muita gente se aposentando, né? Paralelo a isso, há realmente alternativas sendo criadas para suprir a falta desses servidores. O senhor sabe que a gente, né, já acompanha a vida do INSS já há um certo tempo aqui em Feira de Santana, né? E principalmente desde a sua chegada, a gente sempre teve esse relacionamento aberto direto. E um dos pontos, Fernando, que nós acompanhamos nos últimos tempos é essa questão da redução do número de agências, algumas agências que foram fechadas. Por exemplo, Feira de Santana nós tínhamos ali a sede principal, que acabou sendo fechada na Praça Bernardino Bahia. Tinha também a agência do bairro Mochila, que também esta foi fechada e houve essa acomodação nas duas agências aqui da nossa cidade. E aí entra essa redução do número de agências, né? Ela tendo em vista o número tanto dos processos para conceder aposentadoria, seguros de todos os tipos, né? Isso também não acaba provocando uma certa lentidão na análise desses processos. Eu estou me referindo, embora o senhor coloque que há esse número também de benefícios, não, de possibilidades de outros meios para que as pessoas possam também acessar, mas o físico, o presente, o analista também para que possa dar essa facilidade aí para as pessoas que buscam esses benefícios? Bem, só esclarecendo, né, que Feira de Santana sempre teve duas agências do INSS, né? O que houve foi o deslocamento, a mudança, né? No antigo prédio lá do Mochila, né? A agência foi deslocada para Getúlio Vargas, né? E antigamente, passado aí mais distante, existia no centro da cidade e a agência foi deslocada para Queimadinha, né? Só houve, na verdade, uma mudança de endereço, né? Nos últimos anos, pelo contrário, houve uma expansão de agências do INSS, né? A abertura de agências onde há população acima de 20.000 habitantes, né? Principalmente no primeiro governo de Lula, né? Que houve essa expansão e aí se realmente aumentou o número de agências, de pontos de atendimento, né? Mas hoje em dia o que se determina a rapidez na análise do processo não é nem o número de agências existentes, né? É o número de servidores para poder analisar esses processos, né? Porque com o avanço da tecnologia, com o avanço da sociedade de uma forma geral, né? Esse trabalho agora é feito à distância, né? De forma remota, né? O servidor consegue desenvolver, por exemplo, esse trabalho em casa, né? Fazer um teletrabalho em casa, analisando o processo, né? Então,
o que determina a rapidez na análise do processo, no atendimento à população, das demandas da população, na verdade, é a quantidade de servidores, né? E não os pontos de agências existentes. Para a gente encerrando aqui o nosso bate-papo, aliás, a gente agradece inclusive muito sobre essa sua participação aqui. Uma curiosidade sobre aquele prédio, não sei se o senhor tem essa informação, se puder também pode trazer, sobre aquele prédio da Bernardino Bahia. Qual é o fim que tem sido dado? Aquele prédio está em processo de desfazimento, né? Ele vai ser leiloado, né? Existe a perspectiva de leiloar o prédio ou de fazer alguma cessão onerosa, entendeu? Já que para o INSS ele não tem mais serventia, nem pela localização em si, nem pela dificuldade que as pessoas têm de se deslocar até aquela região. Então o destino vai ser esse, né? Vai a leilão, né? Ele vai ser vendido. Não tem data prevista, correto? Não, já está em processo de finalização, né? Tudo no serviço público exige certa burocracia, né? Então são vários passos que a gente precisa percorrer para se conseguir finalizar com o desfazimento do prédio, entendeu? Mas o que eu posso adiantar é que já está na fase final. Eu acredito que nos próximos meses aí, até o final do ano, a gente tem esse processo concluído. Ótimo. Recentemente nós tivemos algumas determinações, não saberia aqui precisar o tempo, mas uma interligação, Fernando, de todos os sistemas, né, relacionados principalmente a essas questões de benefícios, quando a gente está falando de atestado de óbito, né, junto aos cartórios, interligado com o sistema também da Previdência Social, de informação, isso também com a Previdência Municipal, com todos, né, os entes que têm o interesse nesse processo. O que é que isso tem melhorado? Porque antigamente morria alguém, né, e a família desse familiar continuava recebendo esses valores até um certo ponto, até que desse baixa, enfim, todo aquele processo. Hoje, de forma automática, né, ao dar entrada no atestado de óbito, também o INSS já toma conhecimento através também do próprio banco de dados. O que é que isso tem ajudado ou ainda há fraudes nesse sentido? Houve uma evolução importante nesse sentido, né? Antigamente a pessoa falecia, o familiar ou alguém mal intencionado conseguia receber vários meses, né, após o óbito. Hoje em dia não, com a informatização, esse processo de informação é bem rápido, né? O cartório informa o INSS que no mesmo dia já bloqueia o benefício, entendeu? Então a pessoa, um exemplo, né? A pessoa faleceu hoje mesmo o benefício já está bloqueado, entendeu? Então ninguém realmente consegue receber mais de forma indevida nesse sentido. Então é uma evolução importante, né? Que na verdade evita fraude, né? Evita que o fraudador receba o benefício de forma indevida, né? Isso é importante para todos nós, né? Para a sociedade de uma forma geral, né? Combater as fraudes, isso é muito importante. E houve registro de punição para aqueles que receberam de forma indevida? Sim, com certeza, a gente vê lá no INSS, a gente acompanha no dia a dia, né? São processos, né? Viram processos judiciais, processos criminais, inclusive, entendeu? As pessoas são condenadas, né? Porque não se divulga muito, mas no dia a dia lá nosso a gente observa que os processos judiciais, as pessoas são penalizadas. Claro que não são todos, né? Que são muitas pessoas, mas algumas sim conseguem ser alcançadas pela justiça e pagam, né, realmente pelo delito cometido. Meu querido Fernando Nunes, nosso agradecimento aqui do nosso Bom Dia Feira pelos esclarecimentos prestados para a população. Ok, eu agradeço, sempre à disposição. Bom dia a todos. Tá aí, portanto, meu caro Dilson Barbosa, o senhor Fernando Nunes, ele que é o gerente regional do INSS aqui na cidade de Feira de Santana, falando sobre essa greve. Então, aqui no nosso estado ainda não foi deflagrada a greve, porém, existe essa possibilidade. Feira de Santana continua o funcionamento ainda normal nas agências. Ok, Miro, obrigado. E só para concluir, o governo decidiu que todo servidor